Quantas vezes você se pegou pensando em que momento da sua vida você está? Se o que você está fazendo é correto? Se o que você está fazendo é o seu objetivo? Quantas vezes você olhou e falou: "Nossa, que porra eu tô fazendo? Por que que eu tô fazendo isso?". Às vezes na vida a gente reflete isso, né, e eu acho que isso é muito comum entre as pessoas, qualquer um que queira alcançar um sucesso, que tenha sucesso, já passou por isso ou vai passar. E, cara, antes de eu começar a fazer vídeos, eu tinha muito isso de: "Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô naquilo que eu gosto?". Hoje tenho um vídeo postado e, cara, eu tenho um sentimento de que isso é uma das coisas certas que eu fiz, uma das coisas mais essenciais da minha vida, de viver o pouquinho do que eu quero, demonstrar, compartilhar conhecimento com todos. E eu vi que isso é uma coisa que eu gosto, só que eu não quero ser um professor. Talvez no futuro, talvez, mas agora eu quero estar aqui, presente numa rede social, conversando com outras pessoas e ajudando elas, de uma maneira mais, às vezes, informal, às vezes bem formal, mostrando conhecimento, compartilhando conhecimento. Para você que pensa, né, é um pouco sobre como fazer o que eu quero, o que que eu tenho que fazer, eu posso te dar um norte, eu não posso te dar a fórmula pronta, né, mas eu posso te dar um norte sobre. Eu sei que às vezes a gente se pega pensando várias vezes no que fazer. Então eu vou te mostrar um modelo, uma arte de viver referente a um livro chamado Essencialismo. É literalmente o nome, né? É a arte de viver o essencialismo. E como que isso pode ajudar vocês. O que é o essencialismo? E por que viver o essencialismo? Essencialismo é um princípio para sua vida de viver aquilo que é importante, de ignorar as coisas em que te atrapalham. Nossa, falando assim parece até fácil, né? Parece muito fácil, mas não é. Se você, por exemplo, tem o objetivo de emagrecer, vamos objetivos menores, né? Vale a pena você comer um doce? Vale a pena você ir numa festa e beber? E você acha que isso vai te ajudar? Você acha que isso é essencial? Na hora que você começa a refletir essas pequenas coisas, você começa a se tornar e tomar atitudes essencialistas. Você começa a ter uma coisa maior, algo maior. Então, o essencialismo é saber dizer não. É viver aquilo que está ao seu redor, mas de maneira correta. O que é a maneira correta? Não sou eu que vou julgar para você o que é correto, o que é certo, o que é errado. Mas a gente pode dizer que o essencial é aquilo que está atrelado ao seu objetivo. E qual que é o seu objetivo? Você tem que sentar nesse momento, né? Porque eu demorei muito tempo para tentar definir um objetivo para minha vida, né? E objetivos mudam, é normal. Objetivos, os objetivos vão se moldando. Eles pensam em um contexto geral, em algo maior, e eles vão se mudando e funilando aos poucos. E quando a gente estabelece um objetivo, as coisas ficam mais claras. Ficam muito mais claras. E o essencialismo, ele vive de coisas claras. Ele vive da simplicidade. Você é feliz com o simples e com a clareza. Então, quando você estabelece um objetivo, você consegue saber o que é essencial. Você viu que eu falei desde o início, né, que você não vive o essencial, você não está no essencial, você está fazendo as coisas certas, erradas, mas você não sabe o que é certo e errado. É por aí que você tem que começar. Primeiro, dê o primeiro passinho, a primeira andada. Qual é o seu objetivo? E você deve definir seu objetivo de diversas maneiras. Tem vários métodos, então tem o método SMART, tem outros métodos. Eu fiz o método meu. Eu coloquei um objetivo geral e fui funilando ele, né? E obviamente eu usei um pouco dos princípios da questão do SMART, né, de quantidade, de funilar, de quanto tempo demorar. Então, o meu é mais ou menos assim, foi algo bem pessoal que eu montei. Eu acho que cada um pode montar de uma maneira pessoal e usar, por exemplo, o SMART como eu usei de modelo, né. O meu objetivo atual é crescer isso aqui, é fazer isso aqui se tornar uma realidade. É eu poder demonstrar conhecimento a todos e poder compartilhar com todos. É poder viver do que eu mais quero viver, que é isso. E você também tem que definir isso. Você tem que colocar isso para poder saber o que é essencial. Então, para mim,
O essencial, às vezes, é estudar um assunto para tratar num vídeo em vez de ficar vendo no TikTok, em vez de ficar jogando. Isso, às vezes, é essencial. Nossa, Vitor, isso parece algo tão claro, tão óbvio. Mas, às vezes, o óbvio tem que ser dito. Às vezes, você tem que enxergar isso. E eu vou citar agora um caso muito interessante que é da Rosa Parks. Rosa Parks. Rosa Parks era uma negra nos Estados Unidos na época de 1955, né? Uma década muito complicada em que o racismo era muito estruturado ainda, né? Não que não seja, né? Ainda tem muito racismo. Mas a gente tinha uma lei que impedia que os negros sentassem nos bancos dos ônibus. Só que a Rosa Parks falou um não. Quando ela sentou no banco, ela sentou um dos meios do banco, né? Porque eu tinha o banco do meio para frente, era dos brancos, e do meio para trás, acho que até mais atrás era dos negros. E quando ela sentou no meio, o motorista pediu pra ela sair. E ela falou não. Talvez ela tenha falado não por impulso, talvez ela tenha falado não por consciência. A questão é, o não dela desencadeou algo que foi essencial para a vida dela. Essencial não só para a vida dela, como por todo. Ela foi a mãe dos direitos civis dos Estados Unidos. Ela que trouxe um impacto todo absurdo. Fez o Martin Luther King ir atrás dela, conversar com ela. E ela ser maiores representantes, né, do movimento. E para mostrar para vocês como que um não é forte. E o essencialismo vive do não. Vive do não. E o não. E aí a gente volta, né? A gente volta pro ciclo que eu falei lá no início. Você tem que definir o que é essencial para saber dizer não. É tratado de uma maneira muito impactante o não. Que um sim vago é muito ruim, mas um não claro é muito bom. E você tem que saber dizer não às coisas. Você tem que saber dizer não a alguém que está te dando uma demanda no trabalho, tem que saber dizer não a alguém que vai impedir um momento com sua família. Entender suas prioridades. Entender o que é importante para você. E o não é muito importante. Muito importante. Porque sem o não, você não é livre. Se eu não me engano, eu acho que Kant ou algum filósofo comenta sobre a questão de você só é livre no momento em que você fazer coisas que não gosta ou conseguir dizer não. Então é para você ver o impacto disso, né? Como que o não funciona, né? Quando você dá um sim vago, você talvez esteja buscando popularidade, servindo demandas e demandas e demandas. Mas quando você dá um não claro, você demonstra respeito. Você demonstra às pessoas que você está focado naquilo que é essencial. Então, às vezes, você vai mostrar trabalhos de mais qualidade, você vai ter mais influência e respeito. Talvez num momento curto. E no próprio livro fala isso, que em momentos curtos as pessoas vão ter raiva de você. Mas a longo prazo vão olhar e falar, realmente, ele estava certo, ele estava aquilo, ele estava isso. Como você aplica isso no seu dia a dia? Vitor, não sei dizer não. Não sei falar não. Tenho medo da pessoa me julgar. Cara, você tem que dizer um não elaborado. No livro é tratado isso de uma maneira bem legal, né? Que ele dá um exemplo de um chefe que estava escrevendo um livro e ele não ia responder mais e-mails porque ele estava nessa viagem escrevendo o livro, né? Ele colocava que estava no modo moda. No ah, modo nômade. Quando ele coloca isso, né? Ele responde vários e-mails sobre isso no automático. Então, estou no modo nômade, estou escrevendo livro e nesse momento eu não vou poder responder. Espero que no momento futuro eu possa responder. Você viu que ele focou no essencial? Você viu que ele focou no livro? Você viu que ele focou em fazer o que ele queria no objetivo dele? E não nas coisas que iriam atrapalhar? Sei que às vezes é difícil, mas você tem que saber escolher e definir essas coisas. Dessa maneira você vai tratando o não. Então, às vezes dizer um não para sua tia num momento que você vai não tá bebendo. Você falando, quero emagrecer, não vou beber. Nesse momento em que você vai dizer o não, você não pode falar pra sua tia não. Ou pra sua mãe, pro seu pai, não. Não quero, não posso. Você não pode falar isso. Você tem que montar um não elaborado. Você tem que entender que a pessoa que está do seu lado não está com maldade ou algo do tipo, mas ela às vezes não vai entender um não. Às vezes vai pegar um não, um ranço absurdo. Você tem que dizer o não de uma maneira elaborada, de uma maneira bonita. Então, não, gente, desculpa, estou montando uma promessa.
comigo mesmo, eu quero bater esse recorde para mostrar que eu sou capaz, danana. Então entende, você elabora tudo para poder dizer esse não. Talvez exija um pouco de exija, mas fique tranquilo que esse momento vai exigir um pouquinho de energia para depois não exigir todo te consumir inteiro com energia. A pessoa que você vai falar não, ela vai ficar estressada no momento. Não tem como. A maioria das pessoas vai ficar estressada. Mas é melhor no estresse momentâneo de curto prazo do que um estresse de longo prazo que você vai ter depois, né? E é mais ou menos isso, né? Então, fiquem espertos na hora de você dizer não. Diga não com respeito e delicadeza. Tome cuidado com seus nãos, mas diga não. Descomprometer-se. O que seria o descomprometer-se, né? A gente deixar largar algumas coisas, né? Às vezes alguns hábitos e às vezes algumas coisas, né? Então pensa num livro que você tem, vamos falar em uma coisa mais genérica. Pensa que você tem uma caixa de memórias. Dentro dessa caixa de memórias você tem coisas que não são úteis, não são essenciais para o que você está vivendo agora. E que guardar elas vão atrapalhar muito o seu objetivo. Essas coisas devem ser jogadas fora, só que você não consegue. E como jogar essas coisas fora, né? Como é que, Victor, como é que eu consigo ter um pensamento de jogar essas coisas fora? Pense que você vai comprar elas do mesmo estado, mesma coisa, do mesmo jeito, quanto você pagaria? Porque você fala que não largaria ela de jeito nenhum, não doaria, não venderia, mas se você fosse o comprador, né? Se você fosse a pessoa que estava comprando, você compraria ela por quanto? E aí você começa a definir coisas. Você começa a mostrar que a você mesmo que, olha, putz, talvez isso aqui não seja tão útil mesmo, dando um valor àquilo que já é seu, ao seu pertence, né? Uma coisa que é muito citada no livro é o armário da vida, né? Que quando você estabelece um objetivo, você tem sub-objetivos menores para poder chegar nesse objetivo maior. Quando você monta um armário em que eu tenho objetivos, metas, você consegue entender o que é essencial, quais tarefas são essenciais. Por isso que todos os dias você deve organizar esse armário e descomprometer-se com as coisas que não são importantes. Então, quando você pega aquele armário com uma pequena coisinha, pequena tarefa, e você organiza ele todos os dias, você vai ter claro o que você tem que fazer. Você vai ter claro o que você precisa chegar. Um exemplo muito fácil para você chegar nisso é o livro. É uma agenda, é um caderno de anotação. Que você vai anotar as coisas do seu dia a dia. Você está organizando seu armário aos poucos, todos os dias, um pouquinho. E você está tendo clareza da onde quer chegar. Então, quando você vai ficar muito mais fácil de você filtrar o que é essencial e o que não é essencial. Porque um dos grandes problemas do essencialismo é enxergar o que é essencial e saber dizer não. Quando você estabelece esses dois, quando você estabelece esses dois, você começa a entender muito mais e viver muito mais o essencialismo. Uma parte que eu gosto muito desse livro é quando ele cita Michelangelo, né? Que ele comenta que em uma escultura, eu acho que é uma frase de Michelangelo, que ele viu no mármore um anjo e esculpiu ele até libertá-lo. O que isso quer dizer, Victor? Você viu que o Michelangelo, ele pegou o mármore, tirou o que não era essencial e transformou em algo essencial, em alguma coisa que ele estava vendo, um objetivo. Ele tirou todas as pedras que atrapalhavam aquele anjo que ele tanto enxergava. Isso o livro denomina como arte do invisível, a arte de editar. E ele faz uma analogia muito forte com um editor de cinema, né? Como que uma pessoa que edita, né? Os filmes são pouco reconhecidas, porque elas tiram o que não é essencial. Elas não fazem o essencial, elas tiram o que não é essencial. E você tem que ser as duas pessoas. Você tem que ser a pessoa que vai fazer a coisa essencial e tirar a coisa essencial. O editor de um livro, de um filme, de um livro, principalmente também, quando ele tira as coisas, quando ele filtra com o objetivo, ele dá mais vida aos personagens, ele dá mais contexto à história e ele deixa o objetivo mais claro. Então, eles são os mágicos da história. Talvez eu tenha uma pessoa que escreva a história
de uma maneira absurda, com muitos detalhes e muitas coisas. Só que quando o editor vai lá e dá uma pincelada, você olha e fala: Meu Deus, talvez essa pincelada realmente tenha mudado a história, sabe? Ter deixado a história mais bonita e mais objetiva. Então, a arte do invisível, né, de editar, é muito importante para sua vida. Então, tire as pequenas coisas que te atrapalham. Olhe aos poucos. Todos os dias olhe um pouquinho. Olha, isso aqui me atrapalha um pouco, isso aqui não me ajuda. E você vai otimizar o seu tempo e otimizar a sua vida para alcançar o seu objetivo. Agora a gente vai falar um pouquinho do essencial do essencialismo. O que é o essencial do essencialismo? É você ser organizado e ter bons hábitos e viver a simplicidade. Nossa, Victor, quanta coisa. Bastante coisa. E esse pra mim eu acho que é o ponto mais importante do livro. E dessa arte de viver, né? Cara, você tem que se prevenir. Às vezes você tem que ser meio paranoico. É importante você ser paranoico. Paranoico não fala no sentido bom, tá? Não precisa ser paranoico com qualquer coisa. Então você sempre se prevenir. Um exemplo que ele dá muito importante é a margem de acidente ou margem de erro de um carro com um caminhão. Então se um carro ele tá um pouquinho mais atrás do caminhão, quando o caminhão frear ele vai ter um tempo, entende? Então no livro ele fala que tem que ter 50% do tempo. Por que 50% do tempo? Porque 50% é uma margem bem grande para você poder pensar, agir e falar, beleza, não é aqui, vou prevenir de um acidente, de um erro. E ele fala num negócio chamado falácia do planejamento, né? Quando a gente subestima o tempo, né? Não vamos subestimar o tempo, se previna, se planeje. E o essencialismo ele é muito isso de se organize e se planeje para o seu objetivo. E dentro desse organize e se planeje, você tem hábitos. E como eu falei para vocês, o hábito ele é algo que tira uma energia absurda. Porque quando você faz, por exemplo, você arruma a cama todos os dias. As primeiras 7 vezes é uma energia absurda. Mas depois que você faz isso 8, 10, 15, 40, 60, o seu cérebro já faz essa conexão, essa sinapse muito rápido. Já faz com mais facilidade. Porque aquele neurônio, aquela neuroplasticidade já aconteceu. Estou falando isso de uma maneira bem leiga, bem simples, porque eu não sou especialista na área, então eu não posso me aprofundar sobre. E quando acontece isso, você gasta menos energia, né? Quando você estabelece um hábito, você consegue fazer um hábito. Não vou ver. Já é a segunda vez que eu estou tentando gravar e essa porra com a bateria ou estou sem microfone. Beleza? E vamos embora. 1, 2, 3. E assim, com os hábitos, a gente deixa o dia a dia mais fácil. Um dos principais pontos do essencialismo é quais são as coisas que você faz no presente. Quais são as coisas que te trazem a simplicidade que, consequentemente, traz a felicidade. Porque com a simplicidade você enxerga coisas que você não enxergava antes. Viver o momento presente, né? Então, esses dias eu tava correndo, né? E aí eu vi 2 araras em cima de uma árvore, cara. E falei, que incrível. Fiquei lá 15 minutos observando as araras. E aí eu falei, puta, que momento incrível, sabe? Num momento muito simples, num momento muito pequeno, eu vi felicidade. Eu vi uma vitória de estar ali naquele momento simples em que 2 araras, uma de asa vermelha aqui embaixo, lindas, estavam lá cantando e gritando pra caralho. Mas é isso, gente, é os pequenos pontos. E com os hábitos você consegue fazer esses pequenos pontos, pequenas vitórias, de maneira com menos energia, com mais facilidade. E é isso que o essencialismo busca. É então você saber dizer não nos momentos e um não, dizer um não correto nos momentos adequados. Estabelecer o objetivo da sua vida para saber aonde dizer não e o que é essencial. Viver o presente e a simplicidade com as pequenas vitórias que você tem. Esse livro traz isso de uma maneira muito simples, muito robusta. Opa, robusta não, muito simples, de uma maneira muito leve. Mas eu trouxe os principais pontos desse livro, os principais pontos que eu enxergo também na minha vida para tentar melhorar, igual na vida de vocês para tentar agregar. Né? Então fica a reflexão para vocês. Quanto tempo vocês estão perdidos no não essencialismo? Quanto que vocês estão para chegar numa vida essencialista, para chegar no momento em que você vai ser essencial, no momento que você vai tomar escolhas certas, e que momento você vai olhar e falar para você mesmo: estou satisfeito, estou feliz? Quando? Quando esse momento vai chegar? Essa é a questão. Fica essa reflexão para vocês que o presente tem que ser vivido. Você está vivendo o presente? Você está vivendo o agora?
Essa fica o meu questionamento. Um beijo pra vocês e fiquem com isso na cabeça, tá bom? Eu espero muito que acompanhem o canal nos próximos vídeos. Tratamos de produtividade, notícias, conhecimentos gerais e esportes e tudo que der pra tratar, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau!